Olá pessoal, meu nome é Rafael Prata e hoje nós vamos falar sobre flexões verbais. Então, se você quer aprender quais são as flexões, como um verbo ele pode se flexionar, então fica comigo e vamos para o vídeo. Começando aqui pelo nosso título, flexões verbais. Quais são elas? Número, pessoa, tempo, modo e voz. Ok? Já decorou isso aqui? Número, pessoa, tempo, modo e voz? Não? Então eu vou te dar um macete. Olha só. No pé te movo. Aqui você decora nu de número, P de pessoa, T de tempo, mo de modo e vo de voz. Isso é Esparta! Então, sabendo disso, agora nós podemos especificar e estudar separadamente cada um deles. Então, vamos lá. Flexões de número e pessoa. Normalmente, as flexões de número e pessoa, elas estão sempre juntas. Então, vamos lá. Olha como elas são atreladas uma à outra. Número. Quando eu falo sobre número, eu estou indicando singular ou plural. E quando eu falo sobre pessoa, eu estou indicando primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, vamos lá. Primeira pessoa do singular, eu. Já a primeira pessoa do plural, nós. Percebe como a flexão de número e a de pessoa está sempre atrelada? Então vamos lá. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Ok? Agora no plural. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles. Então, novamente, eu repito, as flexões de número e pessoa estão sempre interligadas. Próxima flexão são as flexões de tempo. Vamos lá, então. Olha só. Passado, presente e futuro. Isso aqui é bem simples. Coloquei uma espécie de linha do tempo aqui. Todo mundo sabe que é um passado, presente e futuro. Só que o que acontece aqui? O passado, ele pode ser de 3 modalidades. Então, vamos lá. Eu tenho o pretérito perfeito, que é quando uma ação ela é acabada, ou seja, o barco navegou até a costa. Navegou, pronto. Navegou, chegou na costa. Agora, se eu falo assim, e o barco navegava em alto mar, ou seja, aí eu já saio do pretérito perfeito e entro no pretérito imperfeito. Porque aqui eu estou falando de quê? De uma coisa que costumava acontecer, de uma coisa que era corriqueira. O barco navegava em alto mar. Perfeito? Também existe aqui o pretérito mais que perfeito, que é o seguinte: o barco navegara, tá? Navegara. Então, sobre o pretérito, vamos lá. Eu tenho o pretérito perfeito, que indica uma ação acabada. Então, vamos lá. Eu caí na rua, ok? Caí, acabou ali. Caí, levantei e fui embora. Caí. Pronto. Ação terminada. É diferente do pretérito imperfeito, que eu vou falar o quê? Eu caía na rua, ok? Se eu caía na rua, era uma ação costumeira, que acontecia sempre, ok? Então, falei de pretérito perfeito, pretérito imperfeito, e eu tenho também o pretérito mais que perfeito. O que significa o pretérito mais que perfeito? É o passado do passado. Então, vamos lá, vamos exemplificar isso? Olha só, passei mal hoje de manhã. Estou falando do passado, estou falando de hoje de manhã, passado. Passei mal hoje de manhã porque comera uma pizza inteira ontem à noite, ok? No nosso cotidiano, nós raramente usamos palavras como comera, bebera, ok? Essas formas verbais. Nós usamos a forma verbal composta, que vai fazer o quê? Passei mal hoje de manhã porque tinha comido uma pizza inteira na noite anterior. Percebeu? Isso é o que nós falamos no nosso cotidiano. Nós usamos a forma verbal composta. Não usamos a forma verbal simples. Comera, bebera, deixara, fizera. Ok? Mas na gramática ela existe. Mas vamos lá.
Passei mal hoje de manhã porque tinha comido demais ontem. Perfeito? Já sobre o futuro, ele também se divide em dois, olha só, futuro do presente e futuro do pretérito. Então se liga aqui, ó. Futuro do presente é o futuro que nós usamos normalmente. Então, eu irei, eu farei, eu gravarei outro vídeo amanhã, ok? Esse é o futuro do presente. Já o futuro do pretérito, ele nos dá aquela noção de arrependimento. Eu gosto de ensinar as pessoas a gravarem assim. Por quê? Eu faria, eu estudaria, eu trabalharia, eu amaria, ok? É a noção do arrependimento, é o tempo de arrependimento. Eu coloco dessa forma, porque fica mais fácil de gravar. Então vamos lá, olha só. Ah, se eu soubesse, eu estudaria mais. Se eu soubesse como a vida é difícil, eu estudaria mais em minha mocidade. Entendeu? Ah, se eu soubesse que eu ia ficar sem dinheiro, eu trabalharia mais. Percebeu? Então, o futuro do pretérito é esse tempo que dá essa noção na gente de um arrependimento. Sabe? Aquela pessoa que chegou a uma certa idade e não aproveitou a vida e fala assim: ah, se eu soubesse, teria ficado mais com os meus filhos, ficaria mais com meus filhos, aproveitaria mais a minha família. Percebe? Então, esse é o futuro do pretérito. Sobre as flexões de modo, eu costumo dizer que depende da intenção de quem está passando a informação. Se a intenção da pessoa é indicar uma certeza ou um fato, ela vai usar o indicativo. Já se é para falar sobre uma dúvida, uma possibilidade ou uma conjectura, vai usar o subjuntivo. E se é para dar uma ordem, um conselho ou um mandamento, imperativo. Perfeito? É o seguinte, então vamos lá. O indicativo, ele vai ter dentro dele esses tempos verbais aqui. Então ele vai ter pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Toda essa conjugação aqui vai ter presente e futuro. Do presente e futuro do pretérito. Já o subjuntivo é outra coisa. O subjuntivo é para indicar dúvida, uma possibilidade, até um desejo. Então, ele vai ter só três tempos verbais. Vai ter o pretérito imperfeito, o presente e o futuro. Só futuro. Não tem nem essa dicotomia aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entender como que funciona isso. Então, no modo indicativo, temos aqueles tempos verbais que nós já conhecemos, que é o que? O presente, eu faço, o futuro, eu farei, eu faria. Tudo isso indica certeza. Eu indico certeza que eu farei, eu indico certeza que eu teria feito, ok? Só que no subjuntivo eu tenho a questão da dúvida. Então eu não faço assim, ó, farei. Vai ser que eu faça, ok? Então, subjuntivo, temos dúvida, desejo, incerteza, possibilidade, probabilidade. Todas essas palavras, elas podem cair na prova, ok? Ah, o modo que indica uma incerteza, uma possibilidade, subjuntivo, ok? O subjuntivo, ele só vai ter três tempos. Vai ser o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, ok? Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro, ok? Então vamos lá. Indicativo, certeza. Subjuntivo, dúvidas, possibilidades e conjecturas. E imperativo, ordens e mandamentos. Então aqui eu vou ter faça, fale, veja, ok? Aqui são ordens, mandamentos, conselhos. Exemplos de textos recheados disso aqui: manuais de instruções, placas em rua, receitas culinárias, tudo isso, ok? Vamos lá. Flexões de voz. Pessoal, aqui eu faço uma pausa no vídeo para esclarecer que
eu não entendo de futebol, eu nem curto muito futebol, mas eu recebi um áudio no WhatsApp e é perfeito para exemplificar a voz ativa e voz passiva. Vai começar o jogo do século. Fluminense, Barcelona, Barcelona e Fluminense. Fluminense, Barcelona. Então vamos lá. Olha aqui, flexões de voz. Voz ativa. O ser a que o verbo se refere é agente. Ou seja, o ser a que o verbo se refere é o sujeito. Então o sujeito é o agente. O Barcelona derrotou o Fluminense. Ok? Agente, sujeito. Na voz passiva, o sujeito ele é paciente. Olha aqui, é quem sofre a ação. O Fluminense foi derrotado pelo Barcelona. Aqui nesse caso, olha aqui, ó, tem o verbo ser mais particípio. O Fluminense foi derrotado pelo Barcelona. Sujeito paciente. Perceba? Essa é a voz passiva analítica. Já a voz passiva sintética, ela é só isso aqui, olha só. Derrotou-se o Fluminense. É o verbo mais partícula ser. Derrotou-se o Fluminense. Isso aqui significa o Fluminense foi derrotado. Ok? Aqui é aquele exemplo de vendem-se casas. Perfeito? Então é o seguinte, vendem-se casas é a mesma coisa que casas são vendidas. Ok, voz reflexiva. O ser a que o verbo se refere, novamente o sujeito, é agente e paciente ao mesmo tempo. Olha o exemplo. O menino se feriu com a faca. Ele feriu a si mesmo. Então, olha só, o menino feriu, opa, uma atitude, mas ele feriu a si próprio. A ação recai sobre ele próprio. Então, por isso, é chamado de voz reflexiva. Então, pessoal, por hoje é só. Se você gostou do vídeo sobre flexões verbais, curte, comenta, compartilha, ok? E na próxima aula nós vamos falar sobre a conjugação verbal. Aí sim eu vou ensinar para vocês uma forma mais fácil de fazer o quê? Conjugar o verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, sem aquela forma que a escola nos traumatiza até de certa forma, colocando aquele mutirão de verbos e letras no quadro, ok? Vou ensinar uma forma prática a vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus.